Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um pano de prato decorado com barrado e biquinhos, super lindo, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de um pano de prato, que eu gosto de usar, é conhecido como pé de galinha. Para decorar, vamos usar o tricoline 100% algodão. Cortei uma vez a medida de 20 centímetros por 10 centímetros para fazer o lacinho. Para fazer o barrado, 12 centímetros de altura, e a largura do pano de prato acrescento 2 centímetros a mais em cada lateral para poder dobrar e fazer o acabamento. Para o babado, 90 centímetros por 14 centímetros. Para a barrinha de cima, vamos cortar a altura de 10 centímetros e acrescentar também 2 centímetros a mais da largura em cada lateral. Passa a fita de cetim para fazer o biquinho 6 centímetros por 6 centímetros e o biquinho maior 10 centímetros por 10 centímetros. Para fazer o babado, vou medir a largura do pano de prato, deixo a medida na régua, eu acho que é melhor na hora de costurar, mas você pode ir medindo diretamente no tecido do pano de prato. Viro direito com direito do tecido, costuro com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Vira com o lado direito virado para o lado de fora e na lateral do tecido vamos costurar fazendo preguinhas. Vou fazendo as preguinhas e costurando. Essa parte não tem como você cortar o tecido e costurar e já pregar direto para poder fazer a decoração do pano de prato, porque cada pessoa costura de um jeito diferente. Então tem pessoas que vai pegar mais tecido nessa hora, tem gente que vai pegar menos tecido. Por isso que é legal ir costurando e medindo para ver se está exatamente o tamanho do seu pano de prato. Deixei aproximadamente 3 centímetros sem costurar para poder ficar a medida da régua. Posiciono o babado sob a régua, corto a mais da marcação meio centímetro, que é a distância do pezinho da máquina para poder fazer a costura. Se o seu pé é um pezinho de máquina doméstica, você corta aproximadamente 1 centímetro a mais para poder ficar certinho. Viro direito com o direito do tecido e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, é só desvirar, arrumar o cantinho para poder ficar certinho e já está pronto o nosso babado. Para fazer os biquinhos, dobra o tecido no meio, no formato de um triângulo, dobra novamente e vinca na dobra do tecido. Para facilitar, eu gosto de vincar no ferro de passar roupa e faço esse mesmo processo com o tecido maior. Dobro ao meio, dobro novamente e vinco. Depois de passar no ferro de passar roupa, posiciono sob um biquinho grande, 2 pequenos, e para facilitar na hora de costurar no pano de prato, faço uma costurinha de segurança. Faço o mesmo com os outros biquinhos. Depois de passar no ferro de passar roupa, vamos posicionar sob o babado, deixando aproximadamente a distância de meio centímetro em cada lateral. Para não sair do lugar, alfineta. E para facilitar na hora de aplicar no pano de prato, costura com a distância de um pé de máquina. E se você gosta de vídeo de passo a passo de pano de prato, aqui no canal nós temos uma playlist com vários modelos diferentes. Confere, tenho certeza que você vai gostar. Com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono o babado com os biquinhos para o lado de cima, rente na barra e costuro com a distância de um pé de máquina. A lateral do tecido fica rente na lateral do pano de prato, por isso que é importante medir certinho na hora de fazer o babadinho. Posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na barra, o excesso nas laterais dobro para o lado de baixo do tecido do pano de prato.
Faço o mesmo na outra lateral. Dobro o excesso para o lado de baixo do tecido do pano de prato e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira o pano de prato com o lado direito virado para o lado de cima. O babado fica para o lado de baixo. Arruma a dobra do tecido para ficar sob o pano de prato, rente na lateral e alfineta para não sair do lugar. Arruma também no meio do tecido para poder ficar bem certinho, alfineta para não sair do lugar e faz o mesmo na outra lateral. Antes de fazer o acabamento na parte de cima, confere se a costura pegou o tecido de baixo e também o de cima dos biquinhos. Agora é só costurar ao redor de todo o tecido. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Na parte de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral para poder fazer o acabamento e ficar bonitinho. Vou dobrando e costurando. Você pode deixar desse jeito seu pano de prato, que já tá super lindo e diferente com esse barrado. Na parte de cima eu vou fazer mais alguns detalhes, então eu vou dobrar o pano de prato ao meio, vinco na dobra do tecido e no rumo do vinco posiciono um dos biquinhos. Quero aproveitar todos os meus retalhos de tecido. Alfineto para não sair do lugar. E na parte de cima desse barrado, vamos fazer o acabamento com o passa-fita. Passei a fitinha de cetim no passa-fita, dobro aproximadamente 1 centímetro do começo do passa-fita, vinco, posiciono rente na lateral do pano de prato, deixo metade do passa-fita sob o tecido do pano de prato e a outra metade sob o tricoline e costuro na parte de cima. Quando chega nos cantinhos, sempre deixa a agulha baixa porque facilita muito na costura. Quando chegar na outra lateral, dobro o excesso para o lado de baixo, deixando rente na lateral do tecido do pano. Deixo a agulha baixa, tomando bastante cuidado para costurar sob o cetim. Desse jeito não tem perigo do cetim escapar conforme a gente vai usando e lavando o pano de prato. E faço esse mesmo processo na outra lateral. Faço o cantinho costurando sob o cetim. Olha só que diferente e lindo que fica o pano de prato. Para finalizar a decoração do pano de prato, vou fazer um lacinho simples, que eu já ensinei aqui no canal para vocês. Costura apenas as laterais. Quando termina, você vira com o lado direito virado para o lado de fora. Para os cantinhos ficar certinho, posiciona a costura na parte interna, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Terminou, arruma, dobra ao meio, vinca na dobra do tecido e com linha, agulha, nozinho na ponta, vai dando pontinhos simples de sobe e desce. Quando terminar, puxa para poder franzir, roda a linha sob o franzido, finaliza arrematando na parte de trás. A parte de trás é onde ficou o espaço sem costurar para poder desvirar a peça. Para dar acabamento no meio do lacinho, eu vou usar o cetim. Colei o cetim com cola quente. Você pode também usar um pedacinho de tecido. Coloquei o lacinho em cima do passa-fita e para finalizar o pano de prato, com o lado avesso do pano virado para o lado de cima, posiciono a tira para poder fazer a barrinha de cima com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo,
rente na lateral, o excesso dobro para o lado de baixo e nessa costura posiciono também a etiquetinha. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima, arruma as laterais para poder ficar certinho, dobra aproximadamente meio centímetro da lateral do tecido do pano sob a costura que acabou de fazer e costura. Você pode dobrar, alfinetar e depois costurar. Costura também a lateral, faz um pequeno retrocesso. Eu vou dobrando e costurando. E quando chegar na outra lateral, faz o mesmo processo. Costura o cantinho e finaliza com um pequeno retrocesso. Esse acabamento é super simples e fica lindo o seu pano de prato. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo, diferente e fácil para você fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.